A paz do Senhor Jesus a todos, amados. Deus abençoe a tua vida. Aleluia. Esse é um propósito que Deus colocou no meu coração, de estar edificando a amada igreja do Senhor Jesus Cristo e de estar pregando a palavra do Senhor Jesus. Aqui juntos, nós não somos melhor que ninguém, mas nós estamos aqui para aprender com Cristo a verdade da sua palavra. Amém? Então, amados, eu fiz um estudo aqui para nós, para edificarmos a nossa fé. E o nome desse estudo, dessa mensagem de hoje é: não sejam como os hipócritas. Eu estava em casa meditando e Deus falava muito forte comigo sobre esse tema, tá? Peço para que você não fique ouvindo outras coisas, não se disperse, foque na palavra de Deus, feche os seus olhos, procure ouvir. Amém? Vamos fazer uma oração. Fechemos os nossos olhos. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, estamos diante da tua presença, Pai, não somos nada sem ti, Pai. Precisamos do Senhor a cada dia, Pai. Meu Deus, vem revelar a tua palavra, vem mostrar a tua verdade. Meu Deus, não somos nada sem ti, Pai. O homem carece do Senhor para tudo, Pai. A Bíblia, a tua palavra diz, Senhor, que sem Cristo nada poderemos fazer, Senhor. Então eu te peço, Pai, fica conosco nesse dia, Pai, e fala com a tua igreja. Fala com os ouvintes da tua palavra, Pai. Fala comigo, Senhor Deus, e nos ensina, nos direciona no caminho de paz, de alegria, de santidade, de salvação, renovação no Espírito Santo. E nos faz caminhar, Pai, até o teu reino na eternidade. E traga, Pai, que essa palavra possa salvar, curar, batizar com o Espírito Santo, renovar, Senhor Deus, encher do Espírito Santo, batizar com o Espírito Santo e com fogo, Pai, segundo a tua palavra e o teu querer. É que eu te peço, Pai, abençoa, Pai, cada um com essa palavra, com esta palavra, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus, amados. Então, eu vou começar aqui abrindo a minha Bíblia no versículo de Mateus, capítulo 23, versículo 13. Mateus, capítulo 23, versículo 13. Vamos entender a mensagem do Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos entender o que o Senhor tem a dizer para nós. Mateus 23, capítulo 13, diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Glória a Deus, amado. Deixa a sua Bíblia aberta perto de você. Segundo o texto que nós estamos lendo aqui, e está aqui também, né? Eu fiz todo esse estudo através do vídeo, você vai poder ver aqui na tela, né, do computador. Deixar a letra um pouquinho maior para você poder entender. Que realmente, através desses estudos, a gente vai perceber como as coisas é séria, como Deus vê as coisas de uma maneira diferente da maneira que nós vemos, né? Então, como nós lemos aqui a palavra de Deus, né? Está aqui, ó. A Bíblia diz que eles não deixam ninguém entrar no reino dos céus, não querem entrar no reino dos céus, e impedem que aqueles que querem entrar no reino dos céus, né? Vamos começar aqui no estudo. A raiz hebraica de hipócrita é hanefes, que significa manchado. A ideia deles são afastar-se de Deus. Alguém sem esperança, impura, uma pessoa impura, e que pode esperar a ira da parte de Deus. Ele gosta de entrar em conflito com os justos e são cruel com os outros.
Uma grande verdade, né, amados? Para que nós possamos entender, através do estudo a gente vai se aprofundar mais, né? Eles não herdarão a vida eterna. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A raiz grega também de hipócrita significa hupócrites, que significa um ator farsante de palco, impostor, enganador. Ele tem um particular com a religião sem vida, né? Infelizmente, amados, eles não herdarão a vida eterna, e com isso também querem impedir aqueles que hão de herdar a vida eterna, fazendo contenda, falsificando a palavra de Deus, zombando dos que são de Cristo. É uma grande verdade, amados. Uma grande verdade, tá? O hipócrita, ele tem uma finalidade, né? É atrapalhar a pessoa de ser conduzida ao céu. É não deixar que a pessoa tenha a graça de Deus na vida dela, a misericórdia, o amor, caminhar plenamente com Cristo. Ele sempre vai querer impedir isso. Mas glorificado seja Deus, que a Bíblia diz que Deus não toma o culpado por inocente. Glória a Deus por isso. Então, amados, né? Em Jó capítulo 15, versículo 34, porque o ajuntamento dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Então, nós temos que aprender muito com isso, amigos. Os hipócritas, eles não dão frutos, como Jesus disse que temos que dar muitos frutos, mas eles fazem acordo com os filhos das trevas, tornando árvores infrutíferas. São aqueles que Jesus vai cortar e jogar no fogo eterno. Temos que tomar cuidado, pois o fogo consumirá a tenda do suborno, onde habita os hipócritas. Nós temos que tomar cuidado com isso, amados. Não podemos conviver com atos hipócritas. Não podemos conviver com os hipócritas, porque a Bíblia diz que Deus não gosta da mentira, porque Deus é a verdade. Ele conhece tudo, tudo é claro diante dele. Então é necessário que nós possamos ser transparentes diante de Deus. Eu vejo muitas pessoas, amados, que aos homens elas se revelam, elas mostram tudo, mas a Deus elas se escondem. Ela não mostra quem ela verdadeiramente é. Será que ela está sendo sincera diante de Deus? Será que realmente Deus está vendo ela como um filho? O sentido, amado, dos hipócritas, eles querem se afastar de Deus. Então, quanto mais pessoas se afastarem com ele, é lucro. Não podemos deixar que isso aconteça nas nossas casas. Não podemos fazer que isso aconteça na nossa vida. Não podemos que isso venha sobre a igreja de Cristo. Não podemos deixar que esse mal do inimigo venha querer derrubar aqueles que são de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Não podemos. Segundo a palavra, Salmos 35:16, como hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Amado, uma pessoa hipócrita você percebe ela de longe. Quando você chega no ambiente, ela olha para você, ela começa a falar mal de você. Ela começa realmente, literalmente, ranger os dentes. Fica inquieta, não sabe o que faz. Por quê? Porque infelizmente é o espírito maligno que está agindo sobre a vida daquela pessoa, que faz com que ela fique contra você, né? Banalizando a graça de Deus, né? Fazendo com que aquele versículo de Efésios capítulo 6 em diante, se eu não me engano, o 2 ou 3 ali, versículo 2 ou 3, que diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os seres da maldade. Então, ou seja, essa pessoa ela quer entrar em conflito com quem é de Deus. Ela quer perseguir quem é de Deus, sendo que não tem sentido. Eles são maus de coração.
só enxergam o mal das pessoas, como nos diz esse versículo. Assim o hipócrita dá para conhecer de longe. Ele faz cara feia, range os dentes nas festas, ficam com pensamentos acerca de quem é de Cristo e desejando o mal das pessoas. Infelizmente é a verdade. Ele fica procurando o mal das pessoas, né? Pelo que o Senhor não se regozijará com os seus mancebos e não se compadecerá dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são hipócritas e malfeios, e toda a boca profere doidices. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Isaías 9:17, esse versículo que eu acabei de ler, né? O que quer dizer esse versículo? Assim como o Senhor falou comigo, para nós vermos como Deus trata muito sério esse assunto de hipocrisia. A Bíblia está dizendo que Deus não sente alegria neles, que Deus não terá piedade deles, porque a boca deles está à loucura. Eles não sabem o que falam, porque não tem Cristo a verdade. Eles não têm Cristo, a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Eu só alternei aqui, né? Mas quer dizer que eles não têm Cristo, né? O caminho, a verdade e a vida. Infelizmente, meus amados, é a verdade. Tem muitas pessoas que não querem enxergar isso, mas eles se infiltram nas igrejas, querendo corromper, mentindo, falando coisas que não existem na palavra de Deus, fazendo desviar aqueles que são de Deus, os que são, né, que procuram fazer a vontade de Deus. Então nós precisamos ter a inteligência espiritual de Deus, assim como diz em Colossenses no capítulo 1, que o apóstolo Paulo orou aos Colossenses para que eles sejam cheios de toda a sabedoria, de toda a inteligência espiritual de Deus. Nós precisamos ser cheios, temos que orar a Deus para que sejamos cheios, realmente, para que nós possamos combater o bom combate, para que nós possamos, né, falar a palavra, meu amado. E nós só podemos falar realmente quando nós vemos o exemplo de Cristo, né? Como diz em Mateus 6, capítulo 6, versículo 2. Quando pois deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti, como fazem os escribas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. É muito sério, amado. Muito sério. A Bíblia diz, eles gostam de se aparecer, gostam de coisas grandes, de se mostrar em público. Para eles só valem números, só quantidades. Eles querem a glória e a honra dos homens. E Jesus disse que eles não têm nada de Deus para receber. Olha como isso é muito sério, amados. Eles fazem aparência, eles gostam de coisas grandes, gostam de se mostrar, né? Gostam que todo mundo veja eles, né? No sentido político da coisa, de querer que todo mundo veja ele só vivendo de aparência. Mas isso não adianta, meu amigo. Não adianta. Assim como nos versículos que Jesus falou também. E pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Mateus capítulo 16, versículo 3. E também Lucas 12:56. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Eles são curiosos, amados, no mau sentido. Querem saber dos pecados dos outros e querem ser os donos da razão. Eles pensam que sabem de assuntos espirituais, mas na verdade são analfabetos para as coisas que pertencem a Deus. Eles não sabem discernir o tempo da vida, não sabem o que acontece na verdade, porque eles estão privados da verdade, da revelação acerca da palavra de Deus. Não tiveram um encontro com Cristo verdadeiramente. Eles não têm, meu amado. Eles são apagados de toda a verdade. São corruptos de entendimento,
não conseguirão nunca. Enquanto tiverem nessa visão, são visão fechadas. Enquanto eles estiverem assim, jamais conseguirão ver a glória de Deus. Jamais entenderão as obras de Cristo. Jamais ouvirão a voz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Eles jamais entenderão o Senhor Jesus Cristo, porque Cristo não vive neles, não faz parte deles. E meus amados, para a gente poder combater isso, devemos que fazer igual a Jesus. Mateus capítulo 22, versículo 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Jesus revelava o que estava no coração deles, aquilo que estava escondido, aquilo que eles queriam esconder. É assim, meu amado, nós temos que orar a Deus para quando nós encontrarmos esses tipos de pessoas, esses tipos de seres. Nós temos que orar a Deus que Deus nos dê a revelação da palavra dele, porque a Bíblia diz que revelará o escondido e o profundo. Então, não podemos deixar que eles venham corromper a nossa fé. Não podemos deixar que eles venham atrapalhar a nossa caminhada com Jesus. Não podemos deixar, mas porque a Bíblia nos apresenta 3 portas de intimidade: a oração, o louvor e a palavra de Deus. E uma dessas portas eles querem fechar, que é a palavra de Deus. E isso nós não podemos deixar. Nós temos que lutar contra isso, amados, orando a Deus para que Jesus revele o oculto e o profundo. Porque quando eles venham se manifestar, querendo causar contendas e dissensões acerca dos justos, dos escolhidos de Deus, nós, sendo usados por Deus, revelando através do Espírito Santo de Deus o que está no profundo deles, eles se dispersarão, eles sairão, eles correrão, porque Cristo não habita neles. Eles são cheios de testes, irmãos. Cuidado, não vá na onda deles. Se querem te testar, que faça isso pela palavra de Deus e não para induzir ao pecado, como os hipócritas fazem. Eles mentem, a mentira anda com eles, e por isso que faz tropeçar os pequeninos, para que não vejam a glória de Deus, que seja manifestada em nós. Eles não querem, meu amado. Eles não querem. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Seja manifestado em nós. Ele não quer que a glória de Deus seja manifestada em nós. Essa é a grande verdade. Em Mateus 23:15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ó como isso é muito sério. Prosélitos, origem grega, significa prosélitos, da raiz grega, que significa eles vão atrás de estranhos para converter do paganismo ao judaísmo, criando uma lavagem cerebral da sua carnal compreensão. É uma grande verdade. Não adianta você converter o pecador a uma religião, porque ele nunca será convertido. A nossa missão aqui na terra é pregar a Cristo e Ele crucificado. Saber entender as obras de Cristo, saber como Cristo andou, caminhou na terra, o que Cristo quis passar. Amados, Deus me falava muito forte, que se nós entendermos o Evangelho, compreender cada versículo, cada palavra, cada letra escrita nos Evangelhos de Jesus, cada ensinamento de Jesus, nós teríamos uma vida realmente
meu amado, abraçados com Deus, andando ao lado de Deus, procurando fazer o melhor em Deus. Meu amado, se nós entendemos cada versículo de Jesus, não há nada nessa vida que possa nos parar. As obras, os milagres, a graça, a manifestação do poder e da glória de Deus será manifestada na nossa vida por intermédio de Jesus. A Bíblia diz que é Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. Grande verdade. Ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mateus 23, 23. Eles só cumprem o dízimo das coisas. Só isso que eles cumprem, o dízimo. Só eles fazem se encher de teorias da lei antiga, perdida e falida. Eles negam o juízo, a misericórdia e a fé, porque não podem entender, são incrédulos. Como nunca tiveram a experiência com a graça de Deus pela fé em Cristo Jesus, foram destituídos do reino de Deus. E Deus fala mais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Mateus 23, 25, essa palavra. E também Lucas 11, 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como sepulturas, que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. É só aparência, amado, eles se escondem. Marcos 7, 6. E ele respondeu e disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles só vivem de aparência, por fora. Parece bom, mas por dentro estão mortos vivos. Indicadores de Satanás. Eles se escondem atrás da Bíblia. Basta você ficar 5 minutos ao lado dele e você vai ver que ele não tem nada de Cristo. Nada espiritual está sobre ele. Amado, espiritual que eu falo no sentido de entender Deus, não em sua completa plenitude, mas, amados, ter aquela ligação com Cristo. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Existem momentos nas nossas vidas, eles não entendem o versículo que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Meu amado, quem já esteve arraizado em pecado, aprofundado em pecado, e a graça superabundou a vida dele, é tremendo demais, meu amado, é muito forte. Quando você tem aquele encontro com Cristo, verdadeiramente a tua vida muda. O sobrenatural de Deus chega até a tua casa, até você. Você fica em paz, meu amado. Você não se sente culpado das coisas. Você não se sente condenado. Você se sente livre. Não existe isso. Olhe, mas não veja. Toque, mas não prove. Coma, mas não deguste. Você não tem isso, meu amado. Você é livre. Livre em Deus. Você sabe caminhar. Cristo te ensina: filho, vai por aqui, vai por ali. Não existe esse negócio de sufocamento, de não, disso pode, aquilo não pode. O apóstolo Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Era porque a maneira que ele já enxergou de Cristo, como havia as coisas. Então eles se enchem dessas coisas. Eles querem direcionar as pessoas. Jesus disse: como pode um cego conduzir outro cego, sendo que ambos cairão no abismo? Uma grande verdade. Ambos cairão no abismo, não tem como. Eles são cegos e querem conduzir as pessoas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornais os monumentos do justo. Mateus 23, 29. Eles são idólatras, adoram o que não sabem e o que se vê. Eles procuram poderes de influência e políticos, mercenários da morte.
julgos pesados, abominações. Eles resistem à palavra de Deus, enganam a si mesmo e aos fracos na fé e aos naturais, fazendo deles carnais, insensatos e desprovidos do amor de Deus. Eles já não têm mais sentido, frios. Escrevi errado aqui, amados, me perdoe. Icebergs das trevas, coveiras espirituais. Essa é a grande verdade que eles são. Infelizmente eles são isso. Só que a Bíblia diz, meu amado, que há uma recompensa. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Há uma recompensa. Se eu não me engano, Gálatas capítulo 5 ali. A Bíblia diz que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E olha o que os hipócritas colhem. Segundo Mateus 24:51. E separou-lá e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dente. Aqui está falando, meu amado, acerca da salvação. Acerca do lugar onde cada um vai estar no seu devido lugar. E aqui está escrito, pronto, provado na Bíblia, que eles vão para o inferno se não se arrepender. Só resta arrepender-se e converter-se dos seus maus caminhos, porque o inferno é para quem usa de falsidade e mentira e todo o engano que está na sua boca. Então, infelizmente, meu amado, uma das coisas mais lindas que eu acho em Deus é que não adianta a gente falar, não adianta a gente querer mostrar algo que a gente não é. Não adianta a gente ser falso, mentiroso, hipócrita. Deus está vendo. E Ele já tem revelado e mostrado o final das coisas. Eu sei que eu quero o céu. Eu quero Jesus. Eu quero morar com Cristo. Eu não quero ser hipócrita. Podem falar de mim, você é um bobo, você é um trouxa. As pessoas se aproveitam de você. Mas eu estou com a minha consciência limpa, amado, de que eu quero herdar a vida eterna. E a vida eterna, meu amado, não é só para quem quer. É para quem ouve as palavras de Jesus e as pratica. Esses são os dignos da vida eterna. E aqui está sendo falado sobre Jesus, sobre o que Jesus ensinou. E não sobre o que o irmão Douglas está falando. E não sobre que tal fulano está falando. Não adianta, meu amado, nós enganarmos. Porque naquele grande dia, Deus abrirá o leque da revelação. Mostrará num painel bem grande as nossas falsidades e as nossas mentiras. Então, meu amado, está na hora de a gente se converter realmente. Se nós estamos nos enganando, se nós estamos enganando as pessoas, nós temos que tomar muito cuidado. E é muito cuidadoso isso, amado. Porque o maior juízo, o maior rigor é aquelas pessoas que conduzem as outras a pecar. Tomem cuidado com isso, meu amado. Se você tem a mania de ficar apontando os outros, de querer mostrar o erro dos outros, os pecados dos outros, tomem cuidado. Porque você também está abaixo do jugo pesado, a qual o justo juiz está com a mão estendida e a mão dele não voltará atrás. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Teremos que fazer a vontade de Deus. Teremos que pregar o que Deus manda e não mentira. Temos que falar a verdade, que a verdade permaneça em nossos corações, que a verdade venha de nós para aqueles que nós amamos, para aqueles que nós queremos a salvação. Nós temos que ser, meu amado, nós temos que ser transparentes diante de Deus. O engraçado é que as pessoas, se julgam ser tão boas e não conseguem cumprir as coisas tão simples que Jesus disse. Amai a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas obras, de todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. São coisas tão simples e as pessoas se julgam ser tão sábias, ser tão inteligentes e não conseguem entender essas pequenas coisas, porque hoje tem se convertido os valores. Os valores da vida estão em coisas grandes e não as coisas pequenas. A Bíblia diz que Jesus ele é simples. Quando ele veio na terra, ele era muito simples. Não adianta você pensar que Jesus ele quer se achar grande, porque a Bíblia diz, Jesus fala assim, eu não recebo a glória dos homens porque eu já os conheço. Então não adianta, meu amado. Não adianta a gente querer buscar a glória do próximo, a glória daquele outro. Não adianta a gente querer confessar e falar. Meu amado, vamos tomar cuidado com o que nós falamos,
Vamos tomar cuidado, meu amado. Então, amados, isso foi o que Deus colocou no meu coração para entregar para você, para, através da palavra de Deus, falar de Jesus. Eu tenho isso comigo, meu amado. Deus falou comigo isso, eu não abro mão. Eu procuro falar de Jesus, o que Jesus ensina. Não de mim mesmo, não do que eu quero, mas eu procuro a vontade de Jesus. Não adianta eu colocar os meus eus aqui na mensagem. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz, né, no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai lendo lá, você vai percebendo. Chega um capítulo que a Bíblia diz que o principal assunto do ministério de Paulo é Jesus. Então, meu amado, o ministério que é de Jesus é aquele que fala de Jesus, aquele que expressa por Jesus, aquele que sente o que Jesus sente. Alamachara bacala nasce. E não aquele que disse, não aquele que diz de si mesmo. Não vai ter glória nenhuma. Já receberam o galardão. Já receberam o galardão. Não tem nada de Deus para receber. Mas eu quero, amado, receber o galardão de Cristo. Eu quero fazer a vontade de Deus para a glória do eterno e soberano de Israel. E eu estou em paz com Deus, amado. Que você fique em paz com Deus com essa palavra. Que essa palavra, meu amado, penetre no teu coração, na tua alma. E faça a divisão das juntas e medulas. E discerne os pensamentos do teu coração. Amém, amados? E a intenção do teu coração. Que Deus abençoe a tua vida. Deixe Cristo reinar em você, meu amado. Deixa Deus te usar. Deixa Jesus falar contigo. Não fiquem igual essas pessoas que na igreja são uma coisa e fora da igreja são outra. Não seja como esse tipo de pessoas que só lá na igreja ela é crente. Fora da igreja ela não é crente. Ela não é de Jesus. Ela nega Jesus com as obras. Ela nega Jesus com as atitudes. Não faça isso. Não faça isso, meu amado. Que você estará se perdendo. Você estará se enganando. Louve a Jesus em todo o tempo. Não louve Jesus só na igreja. Não adore Jesus só na igreja. Adore Jesus todo em tempo. Tenha esse relacionamento com Deus todos os dias. Tenha esse relacionamento com Deus todos os dias. Meu amado. Que Deus possa abençoar a tua vida. Tá? Leia o livro de Oséias, né? Se eu não me engano, Oséias capítulo 3 ou 4, né? Leia ali entre 3, 4, 7. Você vai achar o versículo que fala: prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não seja aquela pessoa que entra na igreja e estaciona, mas seja aquela pessoa que está além da igreja. Está além, aquela pessoa que conhece Deus hoje e amanhã tem o prazer de conhecê-lo novamente. Meu amado, você não vai se arrepender. Tenho certeza absoluta. E eu faço uma proposta com você, meu amado. Faço uma proposta. Faço um desafio com você. Assim como Jesus fez o desafio comigo. Fique, meu amado, 3 dias longe de qualquer pessoa, Passe 3 dias, não sei, num cômodo, num lugar onde ninguém vai te incomodar. Faça um jejum para Deus. Entregue um jejum de adoração, não de pedir nada para Deus, mas um jejum de adoração. Faça esse experimento para você se a tua vida não vai mudar. Eu tenho certeza absoluta que a tua vida vai mudar. Você vai sentir Cristo vivo em você. Faça um jejum longe de tudo e de todos. Pegue hinos e adorem a Deus. Passe esses 3 dias indo, adorando a Deus, orando, lendo a palavra de Deus. No jejum que agrada a Deus. O jejum da adoração a Deus. Faça, Senhor Deus, eu quero passar esse momento contigo. Somente te adorando e bendizendo o teu nome, Pai. Somente entendendo tudo o que o Senhor é, reconhecendo o que o Senhor é. E você vai ver se a tua vida não vai mudar. Você vai ver como impactará a tua vida e a tua geração. Faça isso, meu amado. Tá? E isso foi o que Deus colocou no meu coração e falou comigo. Que Deus abençoe a tua vida grandemente, poderosamente, abundantemente. Todas as bênçãos que está no Senhor Jesus Cristo. Que você entenda essa mensagem. Amém? E eu entrego a tua vida
nas mãos de Jesus, meu amado. Abençoa a obra de Deus. Fique na obra de Deus, fique firme, tá? Não se afaste do Senhor Jesus Cristo, porque Ele te ama. Aceite Jesus porque Ele te ama e Ele quer o melhor para a tua vida. E eu quero agradecer, meu amado. Fique, que Deus te abençoe, que Deus possa fazer a glória dele se manifestar na tua vida, que Deus faça o melhor por você. E que Deus te coloque de pé todos os dias e que você conheça algo novo de Deus. Eu profetizo na tua vida em nome de Jesus Cristo, que você conheça algo de Deus todos os dias e que você tenha esse anseio no coração, para que Deus possa te abençoar, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe para a glória de Deus. Em nome de Jesus, fique com Deus, fique na paz. E eu agradeço por ter ouvido a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, receba a paz de Jesus. Amém.